Nós vamos ler um texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 18. Provérbios 4, verso 18. O texto diz o seguinte: mas o caminho dos justos é como a luz do amanhecer, que brilha mais e mais até o dia perfeito. Em outra versão, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Coloca aí para mim. O texto, ficamos sem outra versão. Eu acho que o rapaz lá do texto, ele não estava me olhando, não. Vamos lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O seu caminho, a sua vida, está ficando cada vez mais clara, cada vez mais brilhante. Embora o mundo possa estar em trevas, o seu caminho está ficando cada vez mais claro. É isso que a Bíblia está dizendo. O seu caminho está brilhando mais e mais, até que se torne um dia perfeito. As trevas podem estar escurecendo outro lugar, não a sua vida. No seu futuro, existe um dia perfeito. E a luz está aumentando, porque esse dia está se aproximando. Você crê nisso? Como eu creio que existe um dia perfeito no meu futuro? E ele vem se aperfeiçoando a cada dia, a cada instante. E você precisa falar desse dia perfeito. Se você crê, você precisa declarar: existe um dia perfeito nascendo na minha vida. O sol está surgindo, o sol está nascendo, um dia perfeito está chegando. Ei, as coisas não estão piorando, elas estão melhorando. Você precisa falar, porque o que você fala tem poder na sua vida, mas o que você fala também tem poder na vida dos outros, de quem te escuta. Os seus filhos, por exemplo, ouvem e acreditam no que você diz diariamente. E com base no que eles ouvem, eles vão desenvolver seu sistema de crenças, no que acredita e no que não acredita. Se você está com medo e fala de forma amedrontada, de forma medrosa, logo seus filhos vão perceber e provavelmente também vão ter medo. Meus pais sentem medo de uma situação igual a essa. Toda vez que eles forem viver uma situação parecida, eles vão temer. Mas se você é aquele que sempre está profetizando o dia perfeito, Deus está no controle, um novo dia está nascendo, o sol está brilhando cada vez mais forte na nossa casa, na nossa família, na sua vida, meu filho. É assim que ele vai pensar. Quando ele vê as trevas tentando chegar, ele vai declarar: a luz dissipa toda treva. Ele vai guardar isso dentro dele. Que haja luz em nossas palavras, e não trevas. Isaías 60, verso 2, diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Não sei se você está me entendendo, a Bíblia está sendo clara. Não importa o que está acontecendo à sua volta, o que importa é o que está acontecendo com você. E a luz está aumentando a intensidade na sua vida. Não importa se as trevas cobrem a terra, importa que a luz está brilhando em você, a luz do Senhor.
E na sequência do texto, você que conhece, você sabe, as nações vão se encaminhar para a tua luz. Você vai atrair pessoas que estão na escuridão e querem viver a luz que você vive. Os reis se encaminharão para o resplendor que nasceu em você. Existe algo em você que é atrativo. Existe algo em você que as nações desejam. Se chama Espírito Santo. Entenda, uma das últimas pragas que Deus enviou no Egito foi a escuridão. A praga da escuridão sobrenatural impedia os egípcios de enxergar. Eles ficaram cegos, sem noção, sem percepção, sem entendimento. Não era só uma escuridão natural, era uma escuridão sobrenatural, a ponto de que, ao final do sacrifício do cordeiro, eles entregaram de mão beijada todo o ouro e toda a prata na mão do povo de Deus. Ou seja, eles estavam cegos pela escuridão que estavam sobre eles. Mas os filhos de Israel tinham uma luz sobrenatural em suas habitações. A luz do cordeiro, um cordeiro foi sacrificado, havia luz na casa do povo de Israel. A escuridão não atinge os filhos de Deus, porque a luz do Senhor mora e habita dentro dos seus filhos. Assim, dessa forma, acontece nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Nós estamos vivendo num tempo que a escuridão está se tornando mais escura. As trevas estão aumentando sua intensidade, mas a luz está aumentando a sua intensidade. Nós estamos vivendo num tempo que não está tendo mais meio termo. Quem é trevas, você vê que é das trevas, e quem é luz, você vê que é da luz. Não está mais tendo como disfarçar o mal do bom, a luz das trevas. Mas sabe por que as trevas e as coisas erradas estão ficando mais nítidas? Porque a luz está brilhando mais forte. E quando a luz acende mais forte, você começa a perceber tudo em detalhe. É na escuridão que a luz se torna mais óbvia. O inferno tenta escurecer e Deus aumenta os watts na sua vida. E a sua luz brilha mais. E as trevas têm que dar passos para trás, diante da luz que brilha em você. É na escuridão que a luz se destaca. Você nasceu para brilhar na escuridão, para trazer sentido, para trazer entendimento, para trazer compreensão, para fazer com que outras pessoas enxerguem aquilo que elas não conseguiam enxergar sem a luz do Espírito Santo. Os filhos de Deus estão brilhando mais forte nesses dias. Estevão, ao ser perseguido pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, Deus fez o rosto de Estevão brilhar como o de um anjo. Quanto mais as trevas tentam atingir um filho de Deus, mais a luz de Deus brilha. Deus aumenta o watts da sua luz a cada investida das trevas. Deus está brilhando em você. Somos predestinados em Cristo para o governo. Mas eu creio não nessa predestinação que o povo fala por aí, onde está tudo montado. Mas eu creio nessa predestinação que Cristo foi entregue desde a fundação do mundo. Deus já havia preparado um escape. Todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Romanos 8, verso 30 diz: a quem Ele predestinou, a quem eles também chamou, a quem chamou, a esses também justificou, a quem justificou,
a esses também glorificou. Tudo começa com Jesus sendo entregue desde a fundação dos tempos. E nós fomos atraídos para Ele. E quando fomos atraídos para Ele, fomos justificados nele. E ao ser justificado nele, a glória de Deus foi colocada sobre nós. Por isso que Jesus diz: Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Deus criou Adão para governar a terra. Deus criou o homem para governar a terra. Adão se ajoelhou diante de Satanás e entregou o governo do mundo ao diabo. Satanás foi feito um deus deste mundo ao tomar e receber a posição de Adão. Mas Deus, Ele levantou a igreja através do seu Filho Jesus. E equipou a igreja com armas espirituais para que ela tivesse capacidade de vencer toda a treva. 2 Coríntios 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O texto diz que fortalezas foram erguidas pelo inimigo. Fortalezas essas que estão localizadas na nossa mente. A guerra espiritual acontece nos seus pensamentos, na sua mente. A sua mente é a arena da batalha. Fortalezas é um padrão de pensamento que foi colocado em você, que cresceu na sua mente. Pensamentos que parecem ser seus, mas não são. Você pensa que são seus, mas alguém colocou, alguém semeou, o inimigo colocou esses pensamentos na sua mente. Pensamentos que causam emoções negativas. Pensamentos que mexem com as emoções, levando a pessoa a sentimentos negativos. E as emoções negativas é o indicador da existência dos pensamentos de Satanás na vida de alguém. Todo pensamento do inferno vai mexer com as suas emoções. Então é hora de você se levantar e falar: para trás de mim, Satanás, porque a palavra de Deus diz assim ao meu respeito. Entenda, o reino da alma precisa de restauração. A mente, as emoções precisam ser restauradas dentro do plano de redenção, dentro da salvação que já é real no seu espírito. O nosso espírito já nasceu de novo, mas a mente precisa renovar. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os pensamentos ruins sempre são de autoria do diabo. Quando você pensa, aquilo lá vai acontecer desse jeito, vai dar errado, é exatamente ele que está colocando esse pensamento em você. E ele gosta muito de usar o pronome pessoal. Eu sou indigno, eu sou fracassado, eu sou incapaz, eu sou doente, eu não sou amado. Ele coloca isso na mente das pessoas, e as pessoas acreditam, elas absorvem, elas internalizam
e começam a se tornar aquilo que dizem. Ele precisa que você se aposse das palavras que ele diz. Se você as rejeitar, ele não alcança o objetivo. Lutero diz: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça. Eu posso impedir que eles façam ninho. Os pensamentos do diabo, você não pode impedir que eles cheguem até você, mas você pode rejeitá-los na autoridade do nome de Jesus. Ele não quer que você perceba que é ele que coloca tais pensamentos. Ele trabalha de forma sutil. O objetivo de um ladrão é não ser percebido, é não ser detectado. Ele quer entrar, roubar, matar e destruir e sair de lá sem ninguém perceber o que ele fez e quem foi que fez. E tudo que ele coloca na sua mente, todo fato que o diabo coloca em sua mente é uma mentira, está longe da verdade. A verdade, ela é eterna, todo fato pode mudar a qualquer instante, a qualquer momento. Por isso que nós precisamos trazer, como foi o texto que nós acabamos de ler, todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso trazer todo pensamento à obediência de Cristo. Se algum pensamento está desalinhado com aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, eu preciso trazer esse pensamento e se alinhar com aquilo que Cristo diz ao meu respeito. Veja, é a obediência de Cristo e não a sua obediência. O diabo, ele quer levá-lo a um estado de ocupação própria. E a maneira de eu me libertar de uma ocupação própria é ser ocupado por Cristo, é ser direcionado pelo Espírito Santo, é ter o Espírito Santo como o mentor, como o instrutor, como aquele que dá a direção. A Bíblia diz que ao contemplar a Cristo, você está sendo transformado de glória em glória. O foco é você olhar para Ele, o que Ele diz. Contemplar Cristo é o material, é a matéria-prima que o Espírito Santo trabalha para poder te transformar. Toda vez que você olha para Cristo e o seu foco é Cristo, o Espírito Santo tem como trabalhar em você. Toda vez que você depende de Cristo, toda vez que você recebe tudo o que Ele fez, o Espírito Santo tem como trabalhar na sua vida. Cuidado com pensamentos de preocupação excessiva, exagerada. Você pode se preocupar com algo no sentido de que eu preciso dar uma atenção a isso, para resolver essa questão. Mas não se preocupar a ponto de as suas emoções ficarem descontroladas e você perder o controle. Mateus 6, verso 31 vai dizer: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que devemos vestir. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou ser curado? Como que eu vou restaurar o meu casamento? Como que meus filhos vão ser libertos da droga? Como o meu marido, como que a minha esposa vai se converter? E as pessoas pensam isso e ao invés de lutar contra esse pensamento, elas ainda verbalizam. Eu não sei como que eu vou vencer isso. Eu não sei como vou pagar aquelas contas. Eu não sei o que vou fazer da minha vida. Elas dão voz. É tudo que o diabo deseja. É tudo que o diabo espera. Você não tem que concordar com ele e muito menos expressar o pensamento dele para você.
quando você achar que não vai conseguir pagar aquela conta, ao invés de você falar, eu não vou, como que eu vou pagar essa conta? Você vai falar, a palavra de Deus diz, eu vou emprestar e não vou tomar emprestado. Eu vou ser cabeça e não vou ser cauda. Eu vou estar por cima e não por debaixo. Substitua. Pegue uma palavra que vai ser luz na sua vida para ocupar esse pensamento de trevas que tentou ocupar a sua mente. Você precisa condenar toda palavra que se levanta contra você. Não caia nessa historinha, é só um pensamento. Começa com um pensamento, mexe com as suas emoções. E depois que as suas emoções estiverem abaladas, isso se torna em uma ação. E o diabo venceu. Mas começou com um pensamento. Então não existe essa história de, é só um pensamento. Tudo começa aqui. Isaías 54, verso 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ei, você tem que condenar toda palavra que lança juízo contra você. Não é aceitar, é condenar. Veja que no capítulo 53 de Isaías, fala sobre os sofrimentos de Jesus na cruz. No capítulo 54 fala sobre os frutos da obra consumada de Jesus na cruz. Depois que você conhece o que ele fez na cruz, é hora de receber os frutos que foram produzidos nele, exatamente para você. Recebemos dele o dom da justiça, que vem de Deus, em Cristo Jesus. Por isso que eu sempre falo, a doença não é definitiva, ela não pode ser definitiva. Porque ela não procede de Deus, ela não procede do eterno, ela não procede do Pai das luzes. Ei, você que está me ouvindo que tem Covid-19, essa doença tem que sair do seu corpo, porque nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Você precisa receber isso e se colocar diante da doença e falar, apontar o dedo para ela e falar, nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Essa é a sua herança que procede de Deus para você. Essa é a justiça do Senhor para a sua vida. Fé é crer com o coração e falar com a boca, verbalizar. Não, eu tenho fé, mas não vou falar não. Não, meu querido, a palavra de Deus diz que você precisa falar. 2 Coríntios 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu preciso falar aquilo que eu creio. Eu preciso falar a palavra de luz, a palavra do Evangelho. Esse é o espírito de fé. Crer com o coração e falar com a sua boca. Olha em Romanos 10, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Novamente, em outro texto, nós vemos crer com o coração e falar com a boca. Receber os benefícios da fé é crer no coração e falar com a boca. Essa é a forma de receber a salvação para toda situação na sua vida.
a salvação para todos os problemas na sua vida. Essa é a fé de Deus. Essa é a forma como Deus age. E é a forma que Ele quer que seus filhos também ajam. Olha o que diz em Marcos 11, verso 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. No original, diz: tenha a fé de Deus. Deus creu no que Ele queria ver. Deus falava o que Ele queria ver. Havia trevas e Deus disse: haja luz. Deus nunca falou o que estava vendo, Ele sempre falou o que Ele queria ver. Ter a fé de Deus é agir no mesmo espírito de fé. Se você crê, abra sua boca e fala. Se você crê, abra a sua boca e declara. Josué e Caleb viram as enormes uvas e a bondade da terra de Canaã. Os outros 10 espias, você conhece a história, se concentraram nos gigantes. Como eles são fortes. Quem se concentra nos gigantes sempre vão trazer um relato maligno. Quem se concentra nas circunstâncias sempre vai trazer um relato diabólico. A pergunta é: você está se concentrando em Deus ou nos gigantes? Você confia que Deus vai te levar para um lugar de abundância e de segurança e de descanso? Salmos 23, verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ei, a terra tem gigante, mas o seu descanso não está relacionado com o gigante, está relacionado a Deus que está contigo. O que define o descanso não é a ausência de gigantes, é a presença de Deus na sua vida. Porque Davi estava diante de Golias, mas ele estava em paz e sabendo que era mais do que vencedor. O exército viu um gigante, Davi viu um incircunciso. Alguém que não tinha o selo da vitória. Isso faz toda a diferença. Deus quer te levar a essas águas de descanso. A segurança vai estar em qualquer lugar, desde que Deus esteja contigo. Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande, veja, não importa se eu estou no vale da sombra da morte, o que importa é se Ele está comigo. E o texto diz que eu posso passar, eu não estou estacionado, eu não estou parado, eu não estou preso no vale da sombra da morte. Se Deus está comigo, eu vou sair do vale da sombra da morte com Jesus ao meu lado. Eu vou passar, eu não vou temer, porque tu estás comigo. No mesmo salmo, e na sequência, vai dizer que a bondade e a misericórdia vão te seguir. Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você é capaz de andar no dia a dia falando: bondade e misericórdia estão me seguindo, bondade e misericórdia estão me cercando, a bondade e a misericórdia de Deus está me alcançando.
hoje, amanhã, depois da manhã. Não é as trevas que estão me cercando, é a bondade e a misericórdia de Deus que está me cercando por todos os lados. A esperança bíblica, elpis, é ter expectativa confiante de coisas boas no futuro. A fé se trata de acreditar agora, para viver algo que existe no seu futuro. Mesmo cercado por inimigos, acredite, isso é fé. Meus inimigos estão diante de mim, o que eu faço? Vou te mostrar o que Deus faz. Salmos 23, verso 5. Quando seus inimigos estiverem diante de ti, lembre-se disso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus inimigos estão diante de mim e Deus prepara um banquete, uma festa. Sabe por quê? Porque os seus inimigos não podem te tocar e eles vão ver Deus derramando o óleo sobre a sua cabeça, a unção. Você será ungido e os seus inimigos vão ver o quão grande é você por causa do seu Deus. Seu cálice vai transbordar. Cálice transbordar era típico daquela época cultural, quando você estava na casa de alguém. O bispo já mostrou isso aqui várias vezes. Na igreja, eu creio que alguns aqui podem não ter visto. Tem um copo de água aí? 2. Você era um visitante, você estava visitando alguém. E essa pessoa, abre para mim os 2. E essa pessoa gosta muito de você, então, o que definia se ela queria que você fosse embora da casa dela, ou se você quisesse, ou se ela quisesse que você continuasse na casa dela, era a quantidade de bebida que era colocada no copo. Se ele te desse um copo meio cheio assim, é porque estava na hora de você sair voado. Mas o texto aqui no Salmo fala, o meu cálice transborda. Deus pegou o seu cálice na presença dos seus inimigos e fez isso aqui, ó. Ele transbordou o seu cálice. Ele estava dizendo, você não sai da minha casa nunca mais, porque você é muito bem-vindo. Você é querido aqui, você está no lugar certo, você está na casa do seu pai. Precisamos entender que Ele nos fez justos, mesmo diante de nossa injustiça. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Simples de entender. Por causa da desobediência de Adão, você se tornou pecador. Por causa da obediência de Cristo, você se torna justo. Assim também, da mesma forma. Porque as pessoas, elas são fáceis de absorver que são pecadores por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão. Mas elas têm dificuldade de entender que pela obediência de Cristo, elas foram justificadas de forma definitiva. Pecador pela desobediência de Adão, agora justo pela obediência de Cristo e ponto final. Qualquer coisa que o diabo falar além disso é uma mentira. Os profetas testificaram da remissão de pecados por meio do nome de Jesus. Atos 10, verso 43, diz: dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio de seu nome,
todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Por meio do nome de Jesus, todos recebem a remissão dos pecados. A lei te dá obras para realizar, a graça te dá palavras para acreditar. Quando você crê que Jesus te redime dos pecados, o Espírito Santo desce sobre você. É isso que está escrito no texto. A palavra e a ministração de Pedro aqui era: quem crê no nome de Jesus recebe a remissão dos pecados. E aí o texto diz que eles acreditaram nisso. E como consequência de acreditar que pelo nome de Jesus eu recebi a remissão de pecado, olha o que aconteceu. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O Espírito Santo só habita em pessoas que realmente acreditam que foram remidos pelo sangue de Jesus. Ei, não tem outra alternativa, você precisa acreditar que foi totalmente remido dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro. E depois vem o Espírito Santo. E a palavra traduzida aqui como caiu nessa passagem, quando diz caiu o Espírito Santo sobre todos, é a mesma palavra em grego usada na parábola do filho pródigo, onde o pai abraçou o seu filho que voltou para casa, sinal de perdão. Quando o filho pródigo volta para casa e o pai o abraça, é sinal de remissão de pecados. Filho, eu não estou considerando os seus erros. Quando você crê no nome de Jesus, o Espírito Santo desce sobre você. Ele te abraça, sinal de remissão de pecados. Sinal de perdão, sinal que você foi justificado, porque um Espírito que é santo não poderia habitar em alguém que está sujo, contaminado. O sangue de Jesus realmente te purifica de todo pecado. Quando você volta para o Pai, e quando você entende que Ele te recebeu, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo deu às pessoas da casa de Cornélio um grande abraço. Todos falaram em línguas. Olha só, Atos 11, verso 17. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja, Pedro não usou a palavra arrependimento ao pregar na casa de Cornélio. Mas o arrependimento estava acontecendo. A família de Cornélio mudou de ideia sobre Jesus, sobre Deus. E acreditou no Evangelho, que é a obediência de Cristo. A graça é a obediência de Cristo. De nada adianta as suas obras sem a fé, a esperança e o amor. De nada adianta as obras. Apocalipse 2, verso 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja, o texto fala sobre trabalho, labuta, perseverança. A igreja de Éfeso fez muitas obras, mas sem fé, sem esperança e sem amor. O que faltou na igreja de Éfeso, sobrou na igreja tessalônica. 1 Tessalonicenses 1,3, olha o que diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Jesus em cena. O que faltava na igreja de Éfeso era fé, esperança e amor. Esses frutos são frutos do Espírito. Isso só está presente em quem realmente crê que foi justificado em Cristo Jesus. Toda boa pregação precisa produzir fé, esperança e amor. Todos os que são do dia têm os frutos, esses frutos: fé, amor e perseverança. Verso 8 de Tessalonicenses 5. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Somos pessoas do dia e não filhos da noite. Somos filhos da luz e não filhos das trevas. Sem Jesus nada é dia e com Jesus nada é noite. Jesus é a luz do mundo. E Ele ilumina a sua vida, Ele ilumina a sua situação. Veja que no texto aqui diz que o capacete é a esperança da salvação. A expectativa confiante de que o bem está no futuro. Veja, a esperança da salvação é algo que eu espero no futuro. Veja, eu tenho que esperar coisas boas do amanhã. Eu tenho que esperar coisas boas da parte de Deus amanhã. É a esperança da salvação, a salvação daquela área que ainda não fluiu, a salvação do casamento que ainda não aconteceu, a salvação da restauração, da cura. É uma expectativa de um futuro que Deus já preparou em Cristo e que está para acontecer a qualquer momento. Mas isso eu preciso declarar, e eu preciso guardar a minha língua do mal e os meus lábios de falar engano. 1 Pedro 3, verso 10. Pois aquele que deseja amar a vida e ver dias bons, guarde isso. Pois aquele que deseja amar a vida e ver dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Todos que disseram que não podiam entrar na terra prometida morreram no deserto. Para de falar que você não pode. Para de falar que você não é capaz. Pare de falar que você não é santo. A Bíblia diz que você é. Para de discutir com Deus. Josué e Caleb falaram com o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Ele olhou para os gigantes e falaram: eles serão a nossa comida, eles serão o nosso pão, nós vamos mastigá-los, e isso vai fortalecer a nossa fé. Por isso eles entraram na terra. Abraão se tornou justo pela fé, crendo em Deus. Gênesis 15, verso 5 diz: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não se tornou justo a entregar Isaque. Ele se tornou justo quando ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e se tornou justo. A fé de Abraão deu a ele acesso à justiça de Deus. E a forma como Abraão foi abençoado é a forma como eu e você somos abençoados. Gálatas 3, verso 9 vai dizer: então aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Ele foi abençoado pela fé. A justiça da fé. E você também só será abençoado pela justiça da fé. Recebemos as bênçãos por acreditar nas promessas de Deus, por ter Ele como fiel. Não ganhamos as promessas por meio de obras ou de esforço. Você será abençoado como Abraão quando acreditar na justificação pela fé. Salmos 128, verso 3 vai dizer:
tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você não precisa fazer de sua esposa uma videira frutífera. Deus a fará. Você não precisa fazer o seu casamento ser maravilhoso. Deus fará isso. Eis, diz o texto, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O seu único trabalho é acreditar que você é justo pela fé como Abraão. O texto vai dizer também que os seus filhos serão ungidos, porque Deus vai ungí-los. Seus filhos terão sucesso não com base nos seus esforços. Seus filhos terão sucesso com base na unção de Deus que está sobre a vida deles. Eles são abençoados e ponto final. Bendita será a sua descendência. Os filhos e os filhos dos seus filhos são abençoados por causa do cordeiro que você tomou para si. Mas eu preciso experimentar o perdão, receber o perdão de fato. Pare de pedir perdão pelo mesmo pecado 70 mil vezes. Isso só prova que você não acredita na remissão de pecados. Seu pai te ama e uma vez que você fala, pai, me perdoa pelo meu erro, acabou, finalizou. Acredite, ele te perdoou. Acredite no perdão, acredite no amor de Deus por você. É isso que vai te transformar. É isso que vai te mudar. E é isso que vai te qualificar para receber o Espírito Santo. E é isso que vai gerar os frutos do Espírito